Saudações a todos. Começamos agora então mais um estudo do nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós estaremos tratando de um dos períodos mais interessantes da história do povo de Israel. E a partir de agora também a gente vai começar a conseguir tratar um pouquinho mais pessoalmente dos períodos e não especificamente da vida das pessoas e tal, ainda que a gente tenha dividido muito bem, né, até agora os períodos da história de Israel, né, pegando pré-patriarcal, patriarcal, Israel no Egito, libertação, 40 anos no deserto. A partir de agora a gente vai conseguir dar alguns passos que dar alguns passos propriamente da história do povo. Então hoje nós estaremos estudando o período dos juízes, se Deus nos permitir, se Deus assim quiser, semana que vem a gente vai estudar o período, já o começo da monarquia, e daí depois a monarquia é dividida e assim a gente vai indo. Então a partir de agora a tendência é que cada vez mais a gente consiga dar alguns passos largos historicamente dentro do povo de Israel, por conta de que os períodos agora começam a ficar um tanto menos atrelados a, a, a vida de pessoas e mais a mudanças geopolíticas, mudanças na estrutura de governo, na estrutura do Estado de Israel, né? Então, hoje nós estaremos tratando desse período que também, né, é o nome de um dos livros da Bíblia, é o livro dos Juízes, mas nós estaremos englobando dois livros da Bíblia que são parte desse período, e a gente vai ver também algumas características distintivas desse período da história. Então, para iniciar o nosso estudo, né, estaremos orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Então, rogo aos irmãos que estejam orando comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti porque o Senhor nos tem abençoado até agora, agradecemos a Ti pela nossa caminhada com o estudo do Antigo Testamento até o presente momento. E rogamos que o Senhor assim continue também nos abençoando, caminhando conosco, permitindo que nós, nessa caminhada, possamos aprender cada vez mais de Ti, possamos estar cada vez mais afiados, Senhor, na Tua palavra e naquilo que o Senhor deseja que a gente saiba. Nós pedimos que as pessoas que assistirão esta transmissão, que o Senhor esteja falando ao coração delas, tratando o coração delas e abençoando elas com o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nada nós podemos fazer sem o Senhor, e por isso pedimos a Tua bênção, tanto sobre aqueles que assistem, aqueles que ouvem, quanto sobre este que fala. Que o Senhor lhe assista com a Sua graça, lhe dando tudo aquilo que lhe for necessário para falar bem, para poder desenvolver bem o seu raciocínio, e que no final a sua igreja seja abençoada com aquilo que for passado neste momento. Por isso agradecemos a Ti, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, semana passada, nós tratamos desse período da conquista de Canaã, e a gente parou, né, então, nesse momento, no qual o povo já tinha entrado na terra de Israel, e a gente viu um mapinha que pra gente foi bem importante, não é esse aqui já é spoiler. A gente viu este mapinha aqui, que a gente viu que ele foi muito mostrou pra gente muito de como que realmente foi essa conquista de Canaã. Porque na nossa mente, no nosso imaginário, geralmente, né, a gente vê as últimas páginas da nossa Bíblia e a gente encontra, né, mapas como este aqui, que mostra a divisão das tribos. Acho que tem um pouquinho de barulho vindo aqui da rua, acho que ajuda a fechar a janela, né? A gente viu que tem, né, geralmente o que a gente vê é mapas como esse aqui, que nos mostra a divisão das tribos, onde que elas estavam localizadas. Porém, essa divisão aqui, ela acaba sendo bem posterior e ela só vai se consolidar no futuro. E ainda assim, por pouco tempo, a gente vai ver isso ainda em detalhes, né, posteriormente. Mas, o que eu gostaria que os irmãos tivessem em foco é que a conquista de Canaã, ela não se deu segundo esse mapinha que a gente vê. A conquista de Canaã, ela se deu muito mais parecida com este segundo mapa aqui, que ele vai mostrar pra gente o que era fortificado e aonde que era dominado politicamente, territorialmente melhor o território de Canaã. Então a gente tem aqui em verde, né, a gente percebe que os lugares próximos a rios,
próximos a vales, nesses acidentes, né, geográficos, foram muito mais fáceis de serem dominados do que outros lugares. A gente vai ver o motivo disso também hoje. Em vermelho, a gente tem aqui muros e lugares que têm mesmo fortificação específica desse período. Então, quando a gente olha para esse mapa, só assim a gente consegue entender melhor o que aconteceu de fato no período dos juízes. Porque a gente vê essa interação, né, do povo de Israel com outros povos. Né? Então a gente vê eles com os moabitas, com os filisteus, né? E como, geograficamente, onde que isso aconteceu? Se a gente tem em mente esse mapa ideal aqui, para a gente fica estranho, porque aonde, né, como que, por exemplo, as pessoas aqui iam ter contato com os amonitas, com esses outros povos, né? Se já estava tão bem consolidado, tudo bem divididozinho, assim, né? Tudo certinho. O segundo mapa que a gente viu ele vai ser importante, então, para a gente desenvolver, a gente entender melhor o que estava acontecendo nessa época. Então, a gente tem algumas diretrizes gerais, né? Como eu comentei agora há pouco, o livro de Juízes, ou melhor dizendo, o período dos Juízes, ele foi um período na história do povo de Israel, um período no desenvolvimento dessa nação, dessa etnia, enfim. E, coincidentemente, a maior fonte de informações que nós temos sobre esse período está num livro que tem justamente esse nome, tem o nome de Juízes. Né? Ele vai ser, então, o próximo livro da Bíblia, né, na nossa sequência. A gente já viu até Josué, né, na semana passada, e, né, seguindo o sétimo livro da Bíblia agora, Juízes. E algumas diretrizes para a gente interpretar melhor esse livro é a gente perceber que, assim como os outros livros da Bíblia, esse livro, ainda que seja um livro que ele narra uma história, que ele está narrando eventos, ele não é um livro que tem uma preocupação histórica da mesma mentalidade que a gente tem hoje no século XXI, no Ocidente. Né? Então a gente tem essa distância muito grande, né, de tempo até a época que esse livro foi escrito, uma distância cultural muito grande entre nós hoje e a época que o livro foi escrito. E muitas vezes a gente acaba enxergando esse livro como se fosse um livro de história, né? Que, por exemplo, a gente pega, né, hoje para a gente ver de eventos, né, mais recentes. Só que o desenvolvimento é totalmente diferente, a mentalidade era diferente, o objetivo era diferente. A gente viu que o objetivo do Pentateuco era afunilar cada vez mais até chegar no livro de Josué. Então Deus ele mostra como que foi criado o universo, como que foi criado aquele povo e até dizer como que eles estavam entrando naquela terra de Canaã. E daí em Josué isso é expandido, né? Mostra como que de fato se deu essa consolidação e tal. Só que o importante é que desde o começo a preocupação é teológica. Então não havia preocupação quase nenhuma, sabe, de narrar eventos históricos, narrar a vida de pessoas. E é por isso que às vezes a gente até se confunde. Um exemplo disso é a aliança de Deus no Sinai. Quando você vê lá, por exemplo, que Moisés subiu no monte, daí Moisés desceu do monte, aí Moisés desceu do monte de novo, aí ele subiu, desceu, subiu, desceu. É muito confuso. Por quê? É porque a Bíblia está errada? É porque foi misturado um monte de tradições ali, e daí quando virou aquele mosaico que algumas pessoas gostam de chamar, né, do Pentateuco, virou naquilo? Não. É porque esses livros, eles têm uma preocupação teológica. Então, se você lê o livro de Juízes com olhares historicistas, você vai estar distorcendo o livro. Porque o livro ele não quer dizer pra gente dados históricos. Nenhum livro da Bíblia é o objetivo final dele fazer isso. A gente vai ver posteriormente, quando a gente tiver o nosso estudo de introdução ao Novo Testamento, que próprio Atos, né, Lucas, que foi esse grande historiador da antiguidade, né, que escreveu o livro de Lucas, depois escreveu Atos, a preocupação dele tampouco era, nem em Lucas, nem em Atos, de escrever eventos históricos, mas sim desenvolver uma realidade teológica segundo aquilo que Deus gostaria que fosse desenvolvido. Então, o livro de Juízes ele foca em Deus e na sua aliança com o povo, não na história do povo. E é por isso que eu comentei que a gente tem o período da história, e o livro que melhor fala desse período é Juízes, mas o livro de Juízes não se refere não foi para explicar um período.
Uma coisa importante da gente saber é que no Antigo Oriente, a ideia que as pessoas tinham de passagem de tempo não era como a gente tem hoje. Hoje a gente vê o tempo como uma escala linear. Então você tem o passado e você tem os desenvolvimentos históricos do passado até chegar no presente. É assim que a gente encontra uma linhazinha que vai de A até Z. E você pode colocar o Z no presente, no futuro, enfim, né? Aí vai da nossa interpretação, né? do objetivo. Mas no Ocidente, né, a gente tem geralmente essa ideia de que a história é linear. Naquela época não, a ideia era que a história é cíclica. E é por isso que a Bíblia vai contando a mesma história de novo, de novo, de novo, de novo, e no final a gente vê que Cristo ele completa essa história. E daí quando a gente entende o aspecto de que Cristo é essa chave para a gente entender toda a palavra de Deus, aí a gente vê que a gente tem esses tipos de Cristo, né? Então por que a gente vê, por exemplo, em Noé, daí a gente vê em Abraão, a gente vê em Isaac, a gente vê nas tribos, a gente vê em Moisés, sempre a gente vê essa mesma figura, libertação, separação de um povo santo, santificação, mediador, porque é essa mesma história sendo repetida de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e em Cristo que você vai encontrar essa plenitude. E, especificamente nesses livros, eles vão tratar também de ciclos. Então, tanto que você pode perceber, lendo, né, o livro de Juízes, é muito explícito isso, que você tem esse ciclo. Você tem um povo que se afasta de Deus, aí o povo clama a Deus. Aí Deus manda um juiz, liberta, o pessoal fica legal, aí o povo de novo se afasta de Deus, clama a Deus, o povo manda um juiz, fica tudo legal, aí o povo se afasta de Deus, e assim vai indo. São ciclos que se repetem, se repetem, se repetem. Então, inclusive a ideia que o povo tinha pode ser explicado muito bem num ditado que a gente tem hoje, né, que é as pessoas que não conhecem o passado tendem a repeti-lo. Então a ideia da literatura histórica da antiguidade era mostrar que você tinha esses eventos que se repetiam e se repetiam. E às vezes até algumas informações elas são omitidas, não aparecem, que a gente julgaria importante, porém não era essa a preocupação do autor. É o que vai acontecer inclusive em Juízes. Porque em Juízes a gente tem um clima internacional do que estava ocorrendo ali com os hititas, com os egípcios, assim, importantíssimo. Então, assim, não tem como você entender a história do mundo, pegando desde a antiguidade, sem você passar por esses aspectos que aconteceram naquela época. Só que o livro de Juízes não trata de nada disso. Por quê? Porque estava focado no mundinho deles? Não, porque é um aspecto teológico. Até, por exemplo, a preocupação de Juízes é tão, assim, nem um pouco preocupada com a história, com esse desenvolvimento linear, que, segundo o Samuel Schultz, que é um dos autores que a gente está usando, né, como base para o nosso estudo, que escreveu esse livro, História de Israel. Esse livro aqui, né, História de Israel no Antigo Testamento, do Samuel Schultz, ele vai citar que existem 40 a 50 interpretações diferentes de qual que é a ordem dos eventos em Juízes. Como assim, né? Porque isso se dá, porque se você for somar as datas que o livro de Juízes dá, você vai ter 407 anos, que é a soma total das datas que tem lá. Só que a história de Juízes aconteceu num período de 300 a 300 e alguns anos. Então como que você somando, você tem essas datas? Porque foram histórias sobrepostas. Você tem um juiz que viveu enquanto outro juiz vivia, que desenvolveu o seu chamado enquanto outro juiz também desenvolvia. Então você tem histórias simultâneas. Só que não é essa a impressão que o livro dá. Por quê? Porque é um aspecto cíclico que ele está desenvolvendo. Existe um autor, inclusive, só para dizer que existe a hipótese, tá? Essa hipótese não é verdadeira, certo? Ela não se sustenta, mas assim, é possível interpretar que tudo o que acontece em Juízes, todos os juízes aconteceram no período de 1 ano. Então veja só, existe essa possibilidade, né? Um certo acadêmico ele levantou essa possibilidade de que talvez tudo o que ocorre lá ocorreu simultaneamente.
É certo que não, porque assim, foi muito rebatido e tal, e no final não se sustenta essa hipótese. Mas assim, é só para dizer que existe, né? Dentro dessas 40, 50 hipóteses, métodos diferentes, você tem muitas sobreposições e tal, então certamente não foi como a gente lê, né? Que parece até que é um revezamento, né? A pessoa vai um passando o bastão pro outro, né? Então terminou um juiz, passou o bastão pro próximo, daí passou o bastão pro próximo. Mas, de fato, não foi assim, né? Essa é outra certeza que a gente tem, não foi assim. Até um exemplo de por que não foi assim é aquele mapinha que eu tinha passado antes, que ele deu spoiler pra gente. Porque essa aqui é a divisão que a gente tem dos juízes. Então a gente tem aqui Sangar, Elon, Gideão, Jair, Jefté, Tola. Você veja que cada um deles, ó, Otiniel aqui no sul, cada um deles está numa região totalmente diferente do outro. Então, por conta disso, né, quem sabe, né, as pessoas nem souberam da existência de alguns juízes, ou um juiz não soube da existência do outro, enfim. Então isso demonstra mais uma vez que essas histórias elas são muito mais desconexas do que parecem. E por que na Bíblia estão conectadas? Porque Deus ele quer ensinar alguma coisa pra gente a partir disso, e a gente vai ver isso conforme a gente for desenvolvendo o nosso estudo. Então nessa época, né, o povo tinha acabado de entrar em Canaã, e daí o povo tinha feito essas conquistas. E, inclusive, alguns eventos de juízes acontecem junto com eventos que ocorreram lá em Josué. Então não foi seguido exatamente. Terminou Josué, já começa Juízes, daí vai todos os juízes, aí vai Ruth, aí Samuel. Então existe essa sobreposição dessa linha do tempo. Então o povo ainda não tinha acabado a conquista, né? Ainda tinha lugares para serem conquistados, então a gente pode voltar, né, mais uma vez para esse mapa aqui, que é tão basilar, tão importante para a gente no estudo hoje, porque ainda tinham lugares a serem conquistados. Então, se você for ver essas linhazinhas, né, tanto verdes, vermelhas aí, você perceba que tem lugares ainda que, contrastando com o panorama ideal que Deus tinha passado, esse aqui, ainda tem muita coisa, muito trabalho a ser feito, né? Então, o povo também ele não tinha abandonado o culto pagão que eles tinham desde a sua herança, né? A gente tem inclusive, né, Amós e Jeremias que vão citar que o povo cultuava outros deuses, inclusive no deserto, certo? Então, certo? No Egito o povo cultuava outros deuses, no deserto cultuou outros deuses, e até ali o povo ainda não tinha se tocado, não tinha abandonado esses outros deuses. Eles ainda estavam carregando aquela mentalidade pagã de divindade, que era o quê? A ideia que os pagãos tinham, a ideia da antiguidade de divindade, né, dos povos ali, cananitas, da Mesopotâmia, Egito, enfim, era que você tinha um panteão, você tinha tipo assim uma salinha celestial cheia de deuses, e cada deus ele era responsável por alguma coisa. Então você tinha o deus da água, o deus do mar, o deus do rio, o deus da chuva, o deus da agricultura, enfim. Você tinha esses diversos deuses, você tinha uma salinha muito parecido, né, com a mitologia grega, que também era parecido com isso, né, os deuses no Olimpo, né. Inclusive você tinha, inclusive, né, a gente vai ver daqui a pouco na cultura cananita, você tinha inclusive um monte, né, que o pessoal achava que certo deus ficava. Mas era muito baseado nisso. E daí, quando surgia um novo deus, era o quê? Você tinha mais uma pessoa que você sentava naquele panteão. E daí, sei lá, aquele deus dominou os outros deuses, daí ele virou o rei do panteão, né? E era esse o conceito que o povo tinha, que o povo de Israel, inclusive, acabou herdando um pouco, um pouco não, né? Um tanto, e acabou levando, né? Arrastando isso durante séculos. E enquanto isso, né, foi cumprido, né, essa promessa e a gente viu, né, então esse desenvolvimento que é feito no Pentateuco para chegar até a conquista de Canaã, até a terra prometida, chegaram lá, não passou, né, a próxima geração que veio, o pessoal já começou a se afastar do Senhor. Juízes, ele começa falando isso, né, o livro ele começa falando que já no começo, né, veio a próxima geração que já não conhecia os caminhos do Senhor. Por quê? Porque tanto os pais, né, não tiveram o seu papel de educar os seus filhos,
quanto também o contato que o povo teve com as outras nações e tal, nessa linha aqui bem porosa, né, que a gente pode dizer, que o povo acabou que já começou errado, né, já começou apostatando. Então não passou uma geração, o povo já se desviou do Senhor. E esse é um dos temas do livro, né, porque a pergunta é, se a primeira geração não conseguiu guardar os mandamentos do Senhor, quem dirá as próximas gerações, não é mesmo? Então esse livro ele é muito pesado, né? O livro de Juízes é pesado, é uma literatura muito... Ela é muito... Como que se pode falar? Ela é cheia de pesares, né? Você lendo o livro, você... não tem como você não pensar, né, nas barbáries que aconteciam, nas coisas horríveis, tanto que o povo fazia, quanto naquelas guerras, enfim. Então é um livro muito caótico, ainda que dentro desses ciclos, né, que a gente viu há pouco. E nisso, né, acontecendo que apareceu essas gerações apóstatas, Deus ele começou a levantar juízes. E assim, a palavra juiz, ela significa juiz mesmo, só que o juiz ele não julgava nessa época, não era essa a função do juiz. Então o juiz não era esse pensamento, né? É o cara com martelo ali que vai estar julgando entre os causos das pessoas. Não, isso estava focado no templo, no sacerdócio, nos levitas, né? Essas pessoas que tratavam desse aspecto entre o povo. Os juízes, eles eram libertadores. Os juízes, eles libertavam o povo de uma situação. E é muito interessante, muito... quase o único, né, se for pensar, essa liderança dos juízes, porque eles eram o que se chama de líderes carismáticos e espontâneos. Por quê? Porque o juiz era uma pessoa que ela se levantava ali, aparecia lá, pá, vou resolver tal problema. E ele era definido muito pelo carisma, porque a pessoa que ela conseguia juntar perto de si várias pessoas, né, uma galera, assim, uma cidade, uma tribo, várias tribos, e essa pessoa pelejava pelo Senhor, essa pessoa era um juiz. Né? O juiz ele não era escolhido pela sua espiritualidade, de maneira alguma. Então a lição de juízes não é faça como os juízes. Inclusive, né, a gente que gosta tanto, né, do Gideão, né, tão legal a história de Gideão, história interessante. Só que Gideão não é um exemplo de fé, no sentido de que, quando a gente vê Gideão, vez após vez, duvidando, será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor vai fazer isso? Será que isso? Será que aquilo? Será? Os testes que ele coloca, melhor dizendo essa última frase, os testes que Gideão coloca, por exemplo, do paninho, né, da lã, né, será que vai molhar? Será que não vai? Não são exemplos de fé, são exemplos de desconfiança dele no Senhor. Então, a gente tem lá em Hebreus 11, né, destaques de fé, e os juízes, eles aparecem lá, inclusive alguns deles, né, a vida e a conduta dos juízes não são para você olhar e dizer, não, é assim que eu quero agir. Né? Inclusive você pode olhar para Jefté, né, que ofereceu um sacrifício humano ao Senhor, né. E também os juízes, eles não tinham relação direta com a religião. Então o juiz ele não era um exemplo de pastor. Você pega Débora é um exemplo, prova que mulheres podem ser pastores. Não prova, certo? Não, porque não pode, né? Primeiro, então não tem como provar, porque né, não dá. Mas enfim, ele não era um líder religioso per si, né? Não era exclusivamente um líder religioso. Ainda que, idealmente, a ideia do juiz é que ele conduzisse o povo até Yahvé, né, até o culto a Deus, restaurasse as coisas lá. Só que acabou que o juiz ele servia só para mitigar o castigo. Deus castigava o povo, ai Deus, tira esse castigo. Aí o juiz ele ia lá e ele tirava, né, mitigava um pouco os efeitos do castigo. E até esse é um aspecto importante da ordem teológica dos juízes, porque você começa lá no comecinho, né? Você começa com Otoniel, né? Que ele teve esse aspecto de que ele foi comissionado, né? Ou melhor, que ele era irmão de Caleb, né? Então ele no começo mostra
uma batalha na qual ele participou e depois como que ele foi erigido ao status de juiz e como que ele prosseguiu com isso, você começa nisso, que foi de fato uma libertação para o povo, e você termina, por exemplo, lá em Sansão, né, num caso mais concreto, né, mais específico, que a história é mais contada mais extensivamente. O que Sansão fez para conduzir o povo novamente ao culto do Senhor? Né? Nada, quem sabe? Porque a vida dele foi baseada nessa questão de brigas, nessa questão de lutas e guerras e tal, que matava bastante gente e tal. E no final ele destruiu o templo, né? Destruiu o templo de Sargão, né? Era Sargão o nome? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu me perdi aqui na minha nota. Mas Dagon era o nome do templo, né? Sargão era um rei que ocorreu em um outro povo. Mas ele termina nisso, então o livro de Juízes ele mostra essa decadência. Esse período dos juízes foi um período de decadência. E é isso que Deus está querendo falar pra gente nesse livro. Que o povo chegou lá, o povo já começou a se apostatar e ocorreu grande apostasia, grande decadência no povo naquela época. Basicamente é essa mensagem que Juízes ele tá falando para nós. Então, o juiz, porém, ele era capacitado sobrenaturalmente pelo Senhor. Então você tinha a mão do Senhor, né, para livrar o povo daquele castigo. Ainda que o castigo tenha sido colocado lá por Deus, e ainda que Deus tenha permitido até que o povo continuasse sem subjugar toda a terra, porque esse é um aspecto importante. A gente tem essa borda porosa, só que não era esse o plano. O que Deus mandou eles fazerem era isso aqui. Era ter uma borda bonitinha, irem lá e conquistarem tudo, dominarem tudo, subjugarem tudo. Mas no final, né, o pessoal foi lá e fez esse serviço aqui até um tanto pela metade, né, pode-se dizer. E daí por causa disso que surgiram esses povos que no final acabavam oprimindo o povo de Deus, desculpa. Que acabavam oprimindo o povo de Deus. E um outro aspecto importante é porque os juízes vai ser essa porta de entrada, essa antessala, para a gente entender a monarquia. Inclusive a necessidade de monarquia. Porque aquele estado que havia na época dos juízes, no qual, de duas uma, né, no começo, o povo não fazia o que o Senhor mandava, né, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, e no final fazia o que eles queriam, o que estava no coração deles, esse estado não foi sustentável, não foi suficiente para manter a santidade do povo e trazer o povo mais próximo para Deus. Então há esse caráter de insuficiência nessa parte da história. E também a gente viu, né, que a monarquia já era uma promessa de Deus. Né? A gente viu que tanto Moisés ele falou sobre a monarquia, e tanto antes também, quando o próprio Deus falou com Moisés, ele falou que ia ser uma nação de sacerdotes, enfim. Então esse caráter nacional, monárquico, já tinha sido prometido por Deus. Não foi um acidente, não foi uma invenção do povo. A gente vai ver isso semana que vem. Mas a monarquia já estava no plano. E o livro de Juízes ele vai dar esse chutezinho para a gente resolver um pouco, né, desses conflitos na monarquia. E até o tempo de ouro de Israel não está muito longe, sabe? O tempo de ouro de Israel não está, sei lá, não falta... não foi 200 anos depois do término do livro dos Juízes que ocorreu o melhor tempo de Israel. Não foi, acho que nem 100 anos depois do término de Juízes. Mas a gente está bem próximo já dessa época de ouro, e a gente vai ver também um declínio grande no povo de Israel, e daí depois a gente vai ver a época de ouro, o tempo pleno, né? A gente vai ver daí no nosso estudo do Novo Testamento, que virá no futuro. E a ideia era que, né, a gente... cada vez mais a gente, né, entala na garganta, se dizer, gente, precisa de um rei, precisa de alguém que faça o que os juízes não estão conseguindo fazer. E era esse que era o plano ideal para a monarquia também. Então o povo não conseguiu controlar a terra, e eles acabaram sendo como os cananitas foram antes que o povo chegasse lá. A gente viu que os cananitas naquela época, eles eram um povo muito desunido. Então você tinha cidades e estados que brigavam uma com as outras, às vezes se uniam para guerrear com uma outra pessoa, eram dominados por grandes nações, enfim.
E o povo de Israel acabou se tornando justamente isso, um povo desunido, um povo num ambiente hostil, num ambiente cheio de guerras, com inimigos às portas, idolatrando também igual os outros povos faziam, né, adorando outros deuses, enfim. E, enfim, essa conquista do povo foi muito incompleta. Essa conquista de Canaã, a gente vê pelos juízes que ela foi, assim, o povo, assim, que nota que você dá para a conquista de Canaã? Que 2, sabe? Não foram muito bem. Até inclusive historicamente, né, analisando como que se deu aquilo, tinham muitos lugares isolados nas conquistas de Canaã. Então, às vezes acontecia que um certo povo, uma família, uma tribo, sabe, um grupo de pessoas, um clã, acabou que foi para um lugar bem isolado. E desse lugar isolado não tinha muito contato com o resto das pessoas, que foram inclusive os lugares que o povo conseguiu conquistar. Eles conquistaram próximos dos rios, um lugar bom, não é isolado, só que montanhas, vales e lugares com acidentes. Então, lugares de difícil acesso foram os lugares que o povo de Israel conquistou mais nessa borda porosa aqui. Planícies e costas marítimas eles não conseguiram conquistar, seguiram sem conquista, até inclusive porque o povo de Israel eles eram acostumados ao combate a pé, então o povo ia lá com espada, lança e tal, e a gente já tinha nessa época os filisteus, por exemplo, com carros de guerra, que era mais difícil de você dominar estando a pé. Só que Deus ele tinha prometido que ele era com eles. Deus tinha mandado, vocês têm que ir lá e dominar todo aquele lugar. E o povo não dominou e acabou sendo subjugado. Acabou que no final eles que foram oprimidos ao invés de serem aqueles que conquistaram. E, assim, eu não vi comentários mais pastorais sobre esse livro, mas eu vou dizer que toda essa história de conquista, assim, pessoalmente, pra mim, né, eu olhando pra tudo isso, isso me lembra muito do nosso coração, que Deus ele manda a gente lutar uma guerra, Deus ele manda a gente guerrear contra o nosso pecado, guerrear contra as forças externas do mundo, aquilo que traz ídolos pra nós, a gente lutar, guerrear, batalhar. E Deus também falou, eu sou com vocês, vocês têm o Consolador, vocês têm a habilidade de... eu capacito vocês para lutarem essa guerra e tirarem o pecado do coração de vocês, tirarem os ídolos do coração de vocês. E me parece que muitas vezes a borda do nosso coração é porosa desse jeito. A gente esquece de muitos lugares que Deus mandou a gente trabalhar, e se a gente não trata disso, é como se os filisteus olhassem pra gente e fossem dominar a gente. Então, assim, eu não vi isso de nenhum comentário, né? Mas é uma coisa que, assim, vendo toda essa história, a mim me lembrou muito esse aspecto da nossa luta também. Mas, enfim, a gente tinha comentado, eu comentei há pouco, né, que houveram eventos históricos importantes nessa época, e 2 deles são importantíssimos. Um deles é que o Império Hitita, que foi um império, assim, que durou muito tempo, ele ruiu e caiu. Então aquela força, sabe, foi um período de mudança na história humana. E outra é que o Egito, ele entrou num combate interno. O Egito começou a guerrear contra si mesmo. Você teve certos reis lá, faraós que foram mortos, enfim. E isso criou um vácuo político muito grande na Palestina. Então, se antigamente você tinha essas grandes nações que impediam que as pequenas nações se desenvolvessem, agora não. Essas grandes nações estão aqui ocupadas com os combates internos, com os combates entre elas e outras nações. Isso criou esse vácuo político. Então, isso permitiu que os filisteus se desenvolvessem. E a gente vai ver que isso daqui a pouco, né, posteriormente, até a época de Davi, enfim, isso vai ser um fator muito importante o desenvolvimento dos filisteus. E os filisteus, né, eles vão ser importantes desde agora até, né? Então você tem agora esses proto-filisteus ali, você tem esses não proto-filisteus de desenvolvimento civilizacional, mas que eles ainda não estavam tão fortes quanto ficariam, mas ainda assim eles já estavam dando muito problema para Israel. Então tinham 5 cidades que eram importantes para os filisteus, que eram Asquelon, Asdod, Ecrom, Gaze e Gate. E eram cidades independentes. Os filisteus também eles não eram muito coesos, sabe? Eram 5 cidades-estado, cada uma soberana, e volta e meia elas se uniam para dar problema para Israel ou para outros povos. Era mais ou menos isso que os filisteus faziam.
E Deus usou isso para punir o povo, né? Deus usava isso para dizer, ó, gente, como vocês estão agindo errado, vocês, né, estarão sendo punidos. E Deus usou os filisteus e outros povos para fazer isso. E é mais ou menos esse, né, o clima que a gente tinha naquela época. E também foi uma bênção esse clima, tanto dos egípcios quanto dos hititas, porque possibilitou também que Israel florescesse, né? Foi um ambiente muito, muito bom para o florescimento de Israel. E o povo de Israel também naquela época não era muito unido. Você tinha 12 clãs, ou 13, né, melhor dizendo, clãs, que cada um tinha seus próprios líderes, né, as 12 tribos geográficas e a tribo de Levi. Então, você tinha esses clãs que tinham seus líderes próprios, seus interesses próprios, cada um, ele, como o próprio livro vai dizer, né, cada um seguia o seu próprio coração, né, fazia o que era reto ao seu próprio coração. E dentre essas tribos, né, cada uma, ou algumas delas, né, tiveram seus próprios juízes, né, os juízes não foram oriundos de todas as tribos, mas eles foram oriundos de diversos lugares. E o povo ele era um povo unido apenas pela fé. Não eram unidos apenas geneticamente, né, no sentido, somos filhos de Abraão e tal. Isso não é suficiente para manter uma nação unida, a gente vê isso em outros povos. Mas o povo eles eram unidos nessa aliança que eles tinham feito com Deus, com Yahvé, com o Senhor, com Jeová. E o povo era unido também pela memória de uma crença histórica, que o povo lembrava daquilo que Deus tinha feito no passado, e isso era uma coisa que unia eles com as tribos vizinhas. Então você tem, por exemplo, descendentes de irmãos, que é as 12 tribos, que conviviam ali em um povo mais ou menos coeso, né? Mais ou menos, tipo assim, no sentido de que, ó, gente, o inimigo do nosso inimigo, o inimigo do teu inimigo é meu inimigo também. Então a gente batalha com o que precisar aqui e tal, mas eu sou a minha própria tribo, eu sou meu próprio clã e tal. Era mais ou menos assim nessa época, não era muito unido, entende? Então quando a palavra fala que eles se esqueceram do que Deus fez no passado e eles seguiram a outros deuses, a união do povo vai lá embaixo, entendeu? Então, inclusive até o final de Juízes, ele termina com uma guerra civil, né? Olha que bênção, né? Que maravilha que você tem aquilo, né? Então, essa estrutura tribal, e essa que é isso que vai definir o povo nessa época, era uma união de clãs, era uma união tribal. Você tinham várias tribos bem separadas que eram unidas em torno de Yahvé, mas eram tribos separadas. Era diferente, por exemplo, de Edom, né, que eram filhos, se eu não me engano, de Ló, né, que você tem também esse aspecto genético e tal, mas eles não eram unidos com Israel a maneira que eles eram unidos entre as tribos. E um aspecto importante, ou melhor, um nome muito importante, importantíssimo no livro de Juízes, é o nome de Baal, né? Olha que coisa, né? O nome de um deus. Baal ele foi um deus que ele chegou para os cananitas, então o povo de Israel, eles não trouxeram isso lá do Egito, eles pegaram isso mais ali em Canaã. Pegaram isso mais em Canaã. E que os cananitas herdaram dos amorreus. Então, para os amorreus existia um deus chamado Haddad, que ele era filho de Dagon, e que ele era um deus da agricultura, dos confrontos, da agricultura e de coisas relacionadas à agricultura. A gente vai ver os confrontos daqui a pouco. E esse Haddad, ele era esse deus da agricultura e acabou que chegou em Canaã, eles copiaram assim o santo, copiaram os milagres do santo, mudaram o nome, sabe? Chamaram ele de Baal. E é esse grande problema que vai vir para o povo de Israel. Então, Baal, ele tornou-se então esse deus da agricultura e ele era para ajudar o povo nisso, né? E nessa ideia de panteão que a gente viu agora há pouco, eles tinham um deus que ele era o deus assim que ele comandava o panteão, que era que era El. El era esse deus que era a cabeça do panteão dos deuses. E Baal, ele era da agricultura e ele confrontou esse deus muito grande, esse deus que era até um pouco impessoal, ele lidava mais com os deuses lá. Esse El,
ele entretia os deuses, tinha uma montanha lá que o povo olhava e ele, naquela montanha o El tá entretendo os deuses, no panteão lá. E ele era o cabeça, né? E daí Baal foi lá, ele desafiou El, e ele tomou o lugar de El, e ele confrontou também o deus do mar, o deus do rio e o deus da morte. Foi confrontado por Baal. E Baal, então, é esse deus que dominou o panteão e dominou também o culto dos cananitas. E nisso, Baal, ele arrogou para si também essas características dos outros deuses. Então, no final, ele era não apenas da agricultura, mas era também do rio, dominava questões de peste, de morte, questões relacionadas ao mar. E, importantíssimo, né, era o deus da fertilidade. Então, por isso, por exemplo, que o povo vai ter problema com os postes, os pilares de Baal, porque era esse deus da fertilidade. Então, ele tinha um simbolismo. Inclusive, para o povo, quando chovia, era a fertilidade de Baal que estava sendo derramada no povo. Então, é como se aquele poste, sabe, ele ajudasse a catalisar essa fertilidade que viria para o solo, sabe, vinda proveniente de Baal. Então, era por isso que o povo o adorava. E não só por isso, o povo é idólatra, aposta, né? Como diria Calvino, nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, né? Mas, no fim das contas, era mais ou menos isso. E o povo também, eles começaram adorando muito nas montanhas, nos altos, nos montes. Então, depois a gente vai ver que um grande problema que acontece é que o povo ele fez um sincretismo, e sincretismo é você juntar várias religiões, e eles pegavam e faziam altares nos montes, não mais para Baal, mas para o Senhor Deus. E Deus, na época, depois a gente vai ver lá em Reis e tal, que isso é uma coisa que Deus martela, o povo maceta, o povo, vocês não tiraram os altos de vocês. Por quê? Porque vocês fizeram esse sincretismo, vocês misturaram o meu culto com o culto de Baal, minha gente. Então era isso. E Baal também é interessante que ele não era um deus onipotente, onipresente. Baal não estava em todos os lugares. Então cada lugar tinha meio que fazer o seu Baalzinho, sabe? E por isso que a gente tem, por exemplo, falado de Baal Peor, porque lá você tinha a cidade de Peor e você tinha o Baal de lá, e no final era conhecido como Baal Peor, entendeu? Então cada região, cada lugar tinha o seu próprio Baalzinho, que no final o Baal ele era um só, né? Só que ele se manifestava através dessas réplicas dele que eram feitas na Terra. E daí, no final das contas, a gente vê então novamente esse aspecto importantíssimo do livro de Juízes, o aspecto circular. E é interessante que Juízes não vai dizer que o povo se arrepende. Juízes vai dizer que o povo clamava por socorro. Então não era um arrependimento. O povo estava com remorso, ou melhor, o povo estava triste porque, poxa, então as outras nações aqui estão impedindo a gente de cultivar, estão vindo aqui matando todo mundo e tal, o que a gente faz? Fala com Yahvé, aquele Deus legal lá, fala com ele que acho que ele resolve. Daí no final resolvia. Só que a gente percebe então que no começo você tem os juízes que ele mais próximos de trazer o povo, de restaurar a missão que Deus tinha dado para o povo, e no final você tem esses juízes que inclusive a moral deles e eles próprios eram bem decaídos. Então no final, né, até esses libertadores que eram chamados, eles acabavam que tinham um aspecto de decadência, né? Tanto que no finalzinho do livro, né, até eu lembro, a primeira vez que eu li isso na Bíblia, que eu fiquei assim muito espantado, porque é uma história sanguinária, horrível, né? Que você tem a mulher do Levita, né, que ela acaba que ele tá, né, num certo lugar lá. E daí as pessoas da cidade, isso dentro de Israel, tá? Não foi em outro lugar, foi o povo de Israel. Poxa vida, eu não anotei, eu não lembro qual que é o nome da tribo que fizeram isso. Mas essa tribo, as pessoas, eles pegaram e acabaram tomando essa mulher que era desse levita, né? Para dizer em termos bem mais leves, né? Mas vários homens tomaram essa mulher do levita, mataram ela acabou que ficou morta, estirada na frente da casa onde o levita estava hospedado, e daí o levita ele foi, esquartejou aquela mulher em 12 pedaços, mandou cada partezinha do corpo dela para uma parte de Israel,
E daí o povo ficou, né? Meu senhor amado, o que que aconteceu? O que que é isso? Quando chegou aí 400 mil homens lá para descobrir o que que aconteceu, soldados mesmo, para saber qual que era essa história da mulher, aí o cara contou, falou, não, essa galera aqui da tribo, eles fizeram isso com a minha mulher e eu enviei isso para vocês e vocês verem o que que tá acontecendo aqui. Aí, não bastasse esse nível de tristeza, né? Foi as tribos lá e elas dizimaram aquela tribo que tinha feito aquilo, né? Então os homens foram lá e foram todos mortos, com exceção, não lembro o número, se era 600 ou 800, acho que eram 600 homens que sobraram, e daí dentre eles foi dado, né, para esses 600 homens, mulheres das outras tribos, para que não fosse retirada uma tribo da presença do Senhor, né? Porque Deus tinha instituído, eles não iam, né, matar o próprio irmão. Mas é uma história horrível. E esse clima é a guerra civil, né, que ocorreu em Israel. Então o livro ele vai terminar nessa situação, entendeu? Na situação de caos. E daí, se você for lembrando, e essa foi a dica que eu dei semana passada, né, da gente ler o livro com dúvidas, né? Pensar, mas e agora? Deus tinha prometido isso, como que vai se cumprir? Né? Porque Deus ele tinha prometido, eu vou apartar a iniquidade de Israel, eu vou mandar alguém que vai santificar o povo, o povo vai deixar de ser idólatra, e daí você vê Juízes, agora o povo já está na terra prometida, vai dar certo. Ah, começou mais ou meninho, né? Vamos, acho que vai melhorar. E daí você vai lendo o livro, cada vez mais você vai colocando a mão na cabeça e pensando, ah, e agora, né? O que será? E daí termina o livro e a impressão que a gente tem é, não, agora vai vir a monarquia e vai ser legal, né? Esperem que a gente vai ouvir falar de Saul semana que vem. Então, a pergunta que fica nesse livro então é essa, né? Quem será que vai apartar a iniquidade de Israel? Porque aparentemente, né, não vai, né? Porque acho que as tribos vão se consumir umas às outras. Então percebam, né, que é importante esse aspecto cíclico, porque a gente vê que o povo se apostatava, e era isso. É isso que Deus está falando pra gente nesse livro. E, e esses juízes também, eles tinham uma coisa que eu esqueci de falar dos juízes, é que eles eram locais. Então os juízes, eles não eram da nação toda, não eram os juízes do Israel todo. Às vezes o juiz era o juiz daquela cidade, entendeu? Daquele lugar, para lutar aquela batalha, não muito mais. Não tinha uma fama, não era um líder nacional que unia todas as tribos. Até, se você quer ter uma ideia de como que era uma vida de uma pessoa normal nessa época, tem o próximo livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. E Ruth, ela ocorre durante esse período dos juízes, e é uma história, né, um livro que ele vai contar da migração de uma família que ela sai de Israel, ela vai para Moabe, e daí acaba que o pai morre, os filhos morrem, e daí só sobra Noemi e Ruth, né, que resolvem voltar. Ruth é moabita, né? Ruth não é, ela foi, né, veio de lá. Então eles acabam voltando e eles são resgatados por Boaz. É um dos livros assim, do Antigo Testamento, é um dos livros que eu mais gosto. Eu amo o livro de Ruth, sou apaixonado pelo livro de Ruth. E é uma história muito interessante, muito legal, mas assim, você não vê o mesmo clima que a gente vê nos juízes. Porque a impressão que às vezes dá é o seguinte, né? O cara tava aqui, tava conversando aqui, daqui a pouco passou o Gideão aqui correndo, daí volta, sabe? Otiniel, enfim. Parece que é isso, né? Vai um cara correndo, daqui a pouco volta outro, daí é tudo no mesmo lugar. Só que não é. Eram esparsos, um não tinha contato com o outro, não eram nacionais, eram locais. Então a gente tem muito estigma, a gente tem muitos pressupostos quando a gente lê o livro de Juízes e muitos deles não são verdadeiros, sabe? Mas então no final nos sobra isso, sabe? Se você quer ter essa ideia de como que era uma pessoa normal, assim, um pouco fora dessas guerras, batalhas, libertações, lê o livro de Ruth que você vai ver como que era mais ou menos o que estava acontecendo naquela época. Daí a gente tem então novamente esse afunilamento que vai abrir agora a oportunidade para a gente falar semana que vem sobre o começo da monarquia. Então a gente vai ver lá desde o começo de Saul como que se deu
até onde Deus nos permitir. Quem sabe a gente chega em Davi, quem sabe chega em Salomão, não sabemos ainda, Deus proverá pra gente uma pauta para o estudo da semana que vem. Mas para essa semana é isso que fica então, e termine de ler o livro sempre com esse aspecto. E agora? O que será das promessas de Deus? Porque Deus ele prometeu um monte de coisa e agora parece que Deus não está conseguindo cumprir, porque você tem até os filisteus aí que estão subjugando o povo. Parecia que ia ser tudo unido, tudo legal, olha, terra que mana leite e mel, mas na verdade é terra onde o povo está sofrendo na mão dos filisteus, dos moabitas, enfim. Termine o livro com essa nota. Só que não termine culpando Deus, naturalmente. Termine olhando para ver o que o povo estava fazendo. E termine olhando também para entender o nosso coração, né? Porque, como eu comentei, né? Se a gente faz como o povo de Israel fez e não dominar tudo, aquele pecado que falta no nosso coração acaba crescendo e nos dominando. E também olhe para enxergar a rebeldia do povo, né? Como Deus, vez após vez, ele é misericordioso, ele fez sinais, ele fez coisas, mostrou coisas para o povo, e o povo não se converteu, o povo não se arrependeu, o povo não continuou fazendo, o povo continuou fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E nisso a gente enxerga a nossa própria história também, né? Porque todos nós, em certo momento, a gente fez isso também, né? A gente era esse povo de dura serviço. Deus transformou o nosso coração, Ele muda quem a gente é. Só que, ainda assim, mesmo as pessoas que não conhecem Cristo, né? Ainda que tenham contato com a palavra, com o Evangelho, essas pessoas não são essas experiências concretas que fazem que as pessoas creiam no Senhor e se convertam. O que faz com que uma pessoa se converta é o agir sobrenatural de Deus. Enquanto Deus não agiu sobrenaturalmente no coração, antes individualmente, né, de pessoas de uma nação e depois corporativamente na igreja, a gente pode explicar isso melhor, a gente pode esmiuçar isso melhor no futuro, mas enquanto não veio esse aspecto mais de que Deus faria um povo não atrelado a uma etnia, não atrelado a um território, houve esses tipos de problema que a gente viu nos juízes. E uma nota interessante também para falar, um PS aqui no final, né? Muitas vezes a gente quer. Não sei se vocês têm esse desejo, né? Se você tem esse desejo, mas às vezes parece que, poxa, se Deus fizesse um milagre na vida da pessoa, sei lá, se hoje se encontrasse a Arca de Noé, olha que legal, muita gente ia se converter, não ia, gente. O povo de Israel viu Deus abrindo o Mar Vermelho, fazendo milagre, sabe? Não se converteu, com milagres muito maiores do que a gente espera, entendeu? Então, a gente vê esse agir sobrenatural do Senhor, que se não for Deus transformando o coração, esses aspectos externos de lei, de coisas para o povo fazer, território, esperança, então não é suficiente. Não for a fé, não for o agir sobrenatural do Senhor, todas as pessoas perecerão na sua idolatria e na sua incredulidade. E é com essa nota triste, porque é um livro triste. O Ruth é mais alegre, só que um pouquinho, no finalzinho é mais alegre, mas o livro é cheio de dor. Mas enfim, esse tempo dos juízes, ele termina com essa nota triste, ele é cheio dessas notas tristes. A gente termina com todo o ânimo lá de Josué, a gente termina nessa guerra civil, esquartejamento, imoralidade, né, de todos os tipos. E é assim que termina o livro. Mas há uma esperança, não vai ficar para semana que vem a esperança vai vir no Novo Testamento, mas Deus nos abençoará caso a gente consiga chegar lá. No nosso estudo, né? A esperança já veio. Mas enfim, irmãos, vamos terminar o nosso estudo agora com uma oração, e daí a gente vai mais uma vez falar do nosso Q&A, más notícias sobre o Q&A, mas a gente prossegue. Então, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, e que o Senhor cada vez mais fale ao nosso coração, Pai. Pedimos que o Senhor nos trate e que nós não sejamos rebeldes, Pai, como a gente vê que vez após vez as pessoas são, e como nós já fomos. Mas pedimos que o Senhor cada vez mais torne nosso coração manso, torne nosso coração apto e santificado para que nós possamos cumprir melhor a missão que o Senhor nos deu.
Nós sabemos, Pai, que nessa vida nós não conseguimos fazê-la por completo, porém a gente crê que com o Espírito do Senhor, com o Teu Consolador, e olhando para a cruz de Cristo, a gente tem esperança e a gente sabe que ainda que imperfeitos aqui, o sangue do Teu Filho é perfeito, e por isso nós cremos que esse sangue é perfeito para perfeitamente nos limpar e nos salvar. Por isso agradecemos por este estudo e rogamos que o Senhor continue nos abençoando durante esta semana, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Teremos agora o nosso momento de Q&A. Não teremos, porque os irmãos não têm deixado perguntas nos comentários. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, algo que você queira que seja explicado um pouquinho melhor, alguma dúvida, a gente vai, se você digitar nos comentários, colocar a sua dúvida, semana que vem a gente pode respondê-las, se Deus assim nos permitir e se Deus quiser. Fica por isso então, meus caros, um grande abraço, Deus abençoe, cuide de todos e que Deus nos dê fôlego para continuar até semana que vem e posteriormente também para que seja uma bênção tudo isso, Deus nos abençoe. Então, um grande abraço, até semana que vem, quinta-feira às 21 horas no canal da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Até mais.